Bom, nós vamos então dar sequência à nossa exposição. Eu tenho visto nesses dias com vocês, em que estamos distantes lá da igreja, esta revista Vencendo as Crises. Nós já falamos aí nas primeiras aulas que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Depois vimos na aula da semana passada como podemos lidar com a adversidade a partir do exemplo de José, e hoje veremos superando a ansiedade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós faremos a leitura dos versos 25 em diante, verso 25 em diante até o 34. Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Enquanto a gente abre e se organiza aí, eu quero orientar vocês, aqueles que forem fazer alguma pergunta, se puderem escrever em caixa alta, fica mais fácil a minha leitura, porque eu estou interagindo com vocês aqui e acabo não conseguindo ver se vocês estão fazendo só um cumprimento, um oi, ou se estão efetivamente perguntando algo. Então, se vocês dedicarem as perguntas em caixa alta, facilita eu já bater o olho aqui e ver. Recentemente, nós fizemos a exposição desse texto no Sermão do Monte, no ano passado, né? Nós estávamos nesta série de exposições, e talvez hoje a gente tenha a oportunidade de conversar, né? Melhor seria se estivéssemos presencialmente, né? Porque no sermão, por mais que a gente faça a exposição e tente avaliar cada palavra até dos versículos, né, no sermão expositivo, por vezes a gente não consegue ter o feedback de vocês e saber o que de repente não ficou tão claro, o que de repente pode estar em dúvida ainda nos corações, né? Vamos tentar fazer isso na aula. Mesmo assim, nesse ambiente virtual, talvez a gente consiga tirar alguma dúvida que o texto, ou que a exposição, fosse a do sermão, seja a de hoje, não consiga esclarecer. Vou ler então o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que oportuno esse texto para esses nossos dias, né? Todos estão aí preocupados com o que haveremos de comer ou de beber. É uma realidade, não tem como a gente fugir disso, né? A gente olha aí já há alguns poucos dias, ainda tem recurso, ainda tem a sobra do mês passado, mas a gente fica pensando como vai ser daqui 60 dias. E se a empresa não pagar, eu estava conversando ontem com o presbítero Renato, falei, e aí, Renato, como é que está lá na empresa, as vendas? E ele falou, pastor, as vendas já caíram mais de 60%. Então, por mais que a empresa esteja lá aberta, funcionando, vendendo, funcionários trabalhando, 60% a menos do faturamento. Se fatura menos, claro que também isso vai ter um impacto na vida dos seus funcionários. E isso é a realidade que eu estou dando o exemplo da empresa do Renato, porque ele compartilhou comigo, mas, irmãos, isso é a realidade talvez da sua empresa também, e de tantas outras, e todo mundo começa a ficar, então, com medo, né? E aí?
Se continuar assim, eu sei que a empresa não vai conseguir segurar por mais 2, 3 meses, e aí a gente começa a se preocupar, né? O que haveremos de comer ou de nos vestir? Que essa aula também sirva para nos consolar e nos ensinar a confiar no nosso Deus. O tema que a gente vai trabalhar, então, hoje é esse da ansiedade. A ansiedade é trabalhada na Escritura de dois modos: como um sentimento, instrumento sadio de adaptação às exigências da vida, seria uma preocupação justa, e também como um distúrbio, ou seja, uma aflição angustiante. Então, são duas linhas aí que a gente pode considerar essa questão da ansiedade. No texto de Mateus, a palavra que nos foi traduzida como ansiedade a tradução tem a ver com uma preocupação exagerada. E aqui nessa introdução a gente já consegue então ver a distinção dos termos, né? Existe a preocupação que é lícita, que é justa, e o nosso autor está falando disso aqui na introdução, ele chama isso de ansiedade normal, é uma preocupação normal de pessoas responsáveis. É claro que nós estamos preocupados, e não há um problema, não é necessariamente um pecado esta preocupação que nós estamos tendo nesse momento. Aqueles que têm filhos já estão pensando, poxa, o que eu vou fazer, como vai ser? Isso é uma preocupação de um chefe de família, de uma dona do lar, que já olha a despensa, que olha as coisas e já começa a fazer contas, se programar. Essa é uma preocupação justa, uma preocupação de pessoas responsáveis, pessoas que não são negligentes nos seus compromissos, nos seus afazeres, nas suas responsabilidades, né? Essa preocupação não tem nenhum mal nela. Veja, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Paulo vai falar um pouquinho da preocupação dele, enquanto pastor, em relação à igreja. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz assim: ele vai citar uma série de problemas que ele vem passando, então, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, entre os gentios, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Então, ele vai dando uma lista de problemas, de lutas, de dificuldades que ele enfrenta pelo ministério. E lá no 28 ele vai dizer assim: além das coisas exteriores, todas essas que a gente acabou de citar, há o que pesa sobre mim diariamente. O quê? A preocupação com todas as igrejas. Esta é uma preocupação justa. Ele é um líder, um apóstolo, chamado, vocacionado pelo Senhor para cuidar das coisas de interesse do reino, e é lícito que ele tenha uma preocupação com todas as igrejas. Não há nenhum pecado nisso. Essa é a preocupação sadia que nós estamos tratando aqui como sendo normal, aquela que não é pecaminosa. É claro que você vai ter preocupação com seus filhos, vai ter preocupação com suas contas, e essa preocupação, sendo dosada com equilíbrio, ela indica responsabilidade e não pecado. No entanto, existe uma segunda ansiedade, um segundo jeito de nós enxergarmos a ansiedade, que é essa que o texto está condenando, que é a preocupação exagerada. E a gente vai notar essa preocupação exagerada pelos resultados que ela traz em nós. E a gente vai falar, então, quero ler um trecho aqui com vocês. É uma reação da pessoa que se sente desamparada diante de um problema e fica maquinando o tempo todo em sua mente como sair sozinho desta dificuldade. O que é a preocupação exagerada, então? É alguém que, em meio às justas dificuldades, então não é que a ansiedade dela não se justifica, existe um motivo real, né? A gente também não quer aqui, ao falar de ansiedade, ser insensível com as dores, com as lutas, com os problemas. Nós reconhecemos, existem coisas que nos afligem, e mesmo aqueles que estão caminhando para essa ansiedade pecaminosa, que nós vamos tratar hoje no nosso texto, não significa dizer que ela não tem uma motivação inicial justa. É justo você se preocupar com a enfermidade do seu filho, é justo você se preocupar com a questão do seu salário. Existe uma justiça inicial da sua preocupação. O problema é como você reage. Então, talvez não seja, nós não estamos falando aqui, a pessoa sofre por besteira. Não, às vezes não é besteira, é real o problema. O problema está ali. O que vai ser tratado e condenado por Jesus no texto de Mateus 6, não é o motivo. O motivo é justo.
puxa, eu estou preocupado demais com o meu filho, estou preocupado demais com as minhas contas, preocupado demais com a escola, com o trabalho. Ok, o motivo, o fato gerador, pode ser justo, e a pessoa não vai sofrer por besteira, claro que não é frescura. Mas o texto vai, a indicação da revista nos ajuda a pensar sobre isso, né? O que é, então, o pecado? É você sofrer por uma coisa que realmente existe? Não, isso é justo, isso é correto. O problema é você se sentir totalmente desamparado, abandonado. Se olhar numa situação assim, ninguém é por mim, ninguém pode me ajudar, ninguém pode me socorrer. E aí a gente daqui a pouco vai entender quais são as implicações de, ainda que a gente não fale isso, a gente pense isso e reaja assim. A outra coisa aqui que o texto coloca é maquinando o tempo todo um jeito de sozinho resolver o problema. Então, esse é o pecado. Não é frescura. Tem problema que justifica a ansiedade. O problema é você se sentir sozinho, desamparado, e isso é um problema porque Deus é o nosso amparo, é o nosso refúgio, é o nosso pastor, que anda conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Então, eu não posso me sentir desamparado. E o problema é eu ficar maquinando o tempo todo um jeito para resolver, como se a capacidade da solução estivesse em minhas mãos. Aí é o perigo, aí é a pecaminosidade. Há uma frustração pelo fato de não conseguir resolver o problema, que no momento está fora do seu controle. Então, a pessoa se frustra grandemente por não encontrar esta solução que ela ficou o tempo todo maquinando para resolver. Surge, então, um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia, medo, provocando até insônias. Veja que quando você começa a somatizar, a refletir isso no seu comportamento, no seu dia a dia, então essa preocupação está fora daquilo que seria o justo aos olhos do Senhor, ok? Vamos lá. Seguindo a nossa exposição, quais são as consequências da ansiedade? Esse primeiro ponto eu vou ler sem muitos comentários, porque o autor está trazendo aqui alguns sintomas, se é que a gente pode chamar assim, resultantes desta ansiedade pecaminosa, desta grande preocupação. Eu não sou psiquiatra, não tenho condições, talvez, de avaliar clinicamente os efeitos de uma ansiedade, então eu vou me valer daquilo que o autor está dizendo, sem comentar, para que eu não incorra em nenhum comentário impreciso quanto ao tema. A ansiedade pode causar uma série de consequências desagradáveis, se intensificando em médio e curto prazo. Então, essa ansiedade pecaminosa tem consequências, especialmente em se tratando de um sentimento muito frequente e de alta intensidade, né? Quando esse sentimento dessa ansiedade está sempre ali e vai se intensificando. Algumas consequências de estados ansiosos podem ser observadas nas patologias. Aqui entra o ponto que foge da minha alçada. Primeiro, que ele cita aqui, sintomas nervosos, gagueiras, tiques, tremores, palpitações, manchas na pele, etc. O corpo refletindo aí essa situação da angústia. Inibição, constrangimento social, se retrair com frequência, temor de se expressar publicamente. Então, ele usa uma expressão aqui de alguém que senta no banco de trás, né? Então, é alguém que não vai tomar o controle e a direção, mas vai preferir ficar sempre ali num segundo plano, sem ter muita coragem de se expressar. Terceiro, a insônia, o estado de alerta e impossibilidade de relaxar e descansar, até mesmo durante a noite, o tempo todo, então, muito tenso. Ele cita aqui, então, o texto do Salmo 4:8, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda, o Senhor é comigo. Então, quando a gente consegue descansar no Senhor, ter esta certeza de que Ele está conosco, então até a insônia vai embora. Perdão. Quarto, frustração. A impossibilidade de conseguir algo importante, então, gera frustração na pessoa. Quinto, a agressividade pode ser dirigida contra o próprio indivíduo
ou contra outro, de tão ansiosa que a pessoa está, começa então a agredir, né, a ter um comportamento violento. A ansiedade por tempo prolongado pode conduzir um indivíduo a estados patológicos de estresse ou depressão. Então, são essas aqui consequências dessa situação de uma preocupação exagerada. Muito embora a gente não tenha as condições clínicas de atestar pelo comportamento da pessoa se ela sofre de ansiedade ou não, uma coisa que a gente tem percebido é que muitas pessoas se dizem assim, né, ansiosas e sofrendo absurdos por conta disso. Vejamos então que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. O autor passa a colocar aqui na nossa revista, então, a partir do texto de Mateus 6, ele vai colocar 4 razões para não nos preocuparmos, 4 razões, então, para a gente não viver ansiosos, e 6 segredos para vencer a ansiedade. Os segredos não estão aqui na edição da revista. Se você observar, essa revista está com 2 páginas, eu penso que deve ter um erro editorial, e eu mesmo, então, levantei estes 6 segredos para nós vencermos a ansiedade. Vou compartilhar, então, 4 razões que a gente não precisa ser ansiosos a partir do texto, e depois 6 segredos de como vencer a ansiedade. Pega aí a caneta, anota, e, na dúvida, pede aqui que a gente repete, que a gente esclarece alguma coisa, ok? Então, vamos lá. Por que eu não devo viver ansioso? Primeiro ponto que o autor vai colocar, e o verso 27 vai nos deixar isso claro, a ansiedade é inútil. Verso 27 diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é a medida aqui do braço, né? Qual de nós, por mais ansioso, por mais preocupado, desesperado, eu estou aqui lutando, pensando, maquinando o tempo todo, qual de nós vai conseguir acrescentar um tempo a mais na nossa vida? Ou seja, nossa preocupação às vezes é inútil, porque eu vou me preocupar, e no final das contas a situação em si não está nas minhas mãos, né? E outros tantos fatores podem arruinar todo um plano, toda uma estratégia e assim por diante. O autor traz para a gente aqui uma pesquisa que eu achei muito legal, do David DeWitt, que diz o seguinte, não há nenhum valor na preocupação, não faz nada de bom para nós. Uma pessoa normal concentra sua ansiedade ou preocupação da seguinte forma. Preste atenção aqui, eu achei legal esses números, não sei quanto confere a realidade, mas são números bem interessantes. Diz assim, então, na pesquisa, às vezes a gente fica preocupado, 40% em coisas que nunca vão acontecer. Então, a gente está preocupado com um monte de situação, puxa, isso pode acontecer, e aquilo, e se tal coisa, não sei o quê, e se de repente bater o carro, e se sofrer um acidente, e se ficar doente, e se contaminar, e se algo der errado. 40% às vezes da nossa ansiedade estão em motivos, em coisas que nunca vão acontecer. A gente fica preocupado com situações que em 40% das vezes jamais, 40% das vezes a gente está preocupado demais com coisas que nunca acontecerão. 30% com coisas do passado que não podem ser mudadas. Então, e aí, por que você está sofrendo? Não, estou sofrendo porque aconteceu tal coisa, me disseram tal coisa, eu fiz tal coisa, mas já foi, é passado, você não tem como mudar aquilo. Ou você pega, toma uma atitude de resolver e caminhar, ou você vai continuar sofrendo com aquilo ali, remoendo, sem andar. Ou você, então, se alguém errou com você, chega e perdoa essa pessoa, senta, conversa e acerta. Ou se você errou, vai lá, encara o problema, assume o erro, assume as consequências e trata a situação. Ou então você vai ficar sofrendo à toa boa parte do seu tempo e da sua vida com algo do passado que já não faz mais sentido você sofrer, porque a atitude feita ou a coisa que aconteceu não vai poder ser alterada. 12% da nossa preocupação, às vezes, são em críticas daquilo que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito.
e muitas delas são críticas injustas. Então, há uma preocupação muito grande com aquilo que estão dizendo a meu respeito. Esse negócio das redes sociais acaba nos forçando muito a essa situação, né? Ah, mas se eu postar isso, se eu escrever aquilo, e se alguém ver, e se alguém comentar, o que vão pensar de mim? E às vezes a gente sofre por conta daquilo que os outros vão pensar, o que não faz muito sentido. 10% das nossas preocupações estão sobre as questões de saúde, o que torna ainda pior a questão da própria saúde, né? Quando você está doente ou ansioso por conta disso e ainda entra em preocupação exagerada por isso, aí que você sofre mais, se expõe mais ao risco. E 8% das nossas preocupações são de efetivamente problemas reais. Então, o que, que o autor está colocando aqui? De 100% da nossa ansiedade, então pensa aí, você é muito ansioso? Talvez dos 100% da sua ansiedade, da sua preocupação, desse negócio doido que está na sua cabeça, de, meu Deus, eu quero morrer, eu quero me internar, eu quero tomar uma caixa de remédio, me ajuda. Talvez de tudo o que você está aí ansioso, só 8% sejam problemas reais. O restante está em coisas do passado, em coisas que nunca vão acontecer, em coisas ligadas à saúde que fogem do seu controle, em coisas que as pessoas pensam que também fogem do seu controle. Não dá para você nem forçar pessoas a pensarem positivamente de você, nem tampouco negativamente, a coisa não é assim. Então, talvez 8% só de toda essa sua preocupação que tira o seu chão seja efetivamente um problema real. Pergunta aqui, então, e agora, antes de partir para o próximo ponto, eu vou ler. Bom dia. Pastor, como separar a parte clínica, que se trata da disfunção do cérebro, que está sendo tratada pelo médico, da ansiedade causada pelo pecado? Ou tudo é a mesma coisa? Irmãos, eu penso da seguinte forma, e não estou, e não me furto a mudar minha opinião em algum momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que eu vou dizer é a forma como eu penso, e não ficaria constrangido, não ficarei constrangido se um dia for convencido do contrário, terei toda prontidão em pensar de outra forma. O que eu vou dizer? Existem problemas ligados à depressão que são fatores externos. E a maior parte dos casos de depressão, dentro do que eu vejo, então não tem nenhuma pesquisa científica por trás do que eu estou falando, por isso que eu estou dizendo que eu estou aberto a mudar de opinião, mas de tudo que eu vejo, principalmente no aconselhamento pastoral, que é algo que está todo dia, faz parte do meu trabalho, a maior parte do sofrimento das pessoas está em fatores externos. Ou seja, por que você sofre? Eu estou sofrendo por causa disso, é meu filho, é meu carro, é meu pai, é alguém que disse, alguém que falou, é a empresa, é um problema que eu estou passando, é uma situação. Fatores externos. Eu não acompanhei ainda, minto, uma pessoa só a quem eu acompanhei, você chegava para ela e falava, mas por que você está sofrendo? E ela falava, não sei. Tá tudo bem na minha vida, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, não tenho nada do que me queixar, mas estou sofrendo, estou angustiado. De todos os casos que eu já acompanhei no Ministério Pastoral, apenas uma pessoa chegou para mim e falou isso. Não, tá tudo bem na minha vida, pastor. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Casamento, filhos, família, trabalho, finanças, mas estou sofrendo. Nesse um único caso, talvez eu imagino que fosse um problema de alguma disfunção química a ser tratada de forma medicamentosa lá com o psiquiatra, e olhe lá, porque talvez aquela pessoa também pudesse estar enganada em relação aos seus sentimentos e falando algo que não pudesse conferir com a verdade, mas ainda assim eu confio no que a pessoa está dizendo de si mesma, né? Não dá para eu também querer desconfiar daquilo que a pessoa sente a partir do que ela está dizendo, né? Todos os demais casos são fatores externos. Então, o que eu quero dizer com isso, Thaís, te respondendo? Como é que eu separo um do outro? Existem fatores internos que não estão sob controle da pessoa. Uma mãe, depois de ter um filho que tem uma mudança hormonal, física, absurda, entrar em um quadro depressivo, em um quadro de ansiedade, eu creio que não tem nada a ver com pecado.
afetou alguma coisa biologicamente falando, fisiologicamente falando. Um psiquiatra pode dizer melhor quais são os momentos em que isso vai acontecer. Nesses casos, não tem nada a ver com pecado. Uma mulher foi mãe, mudou todo o corpo dela, e, naturalmente, então, ela vai sofrer, de alguma forma, efeitos psicológicos em relação a isso. Então, você ouve falar da depressão pós-parto. Quando você olha, então, um exemplo como este, você entende que isso não tem nada a ver com pecado, isso é uma questão médica, você vai lá, vê o que tem que ser tomado, medicado, passa a fazer uso, então, daquilo que foi lhe recomendado e pronto, a vida volta ao normal e, obviamente, você não vai viver numa constante dependência de uma medicação. Quando se tratam de fatores externos, eu penso que aí a gente entra nessa questão do pecado, né? Quando algo aconteceu, por mais trágico que seja esse algo, e eu sei que coisas trágicas, quando acontecem, também mexem com a nossa parte biológica, nós não podemos entrar em um luto tão profundo e inconsolável ao ponto de termos que recorrer a remédios para nos socorrer. O que eu estou dizendo com isso? Se o motivo da ansiedade, da depressão, for algo biológico, fisiológico, não há causa nenhuma, a não ser talvez uma mudança de idade, a não ser talvez uma enfermidade. Eu sei de pessoas com câncer que, por conta de um determinado medicamento do seu tratamento, da quimioterapia, etc. e tal, passam a ter efeitos colaterais que acarretam um quadro depressivo. Ok, não tem nada a ver com pecado, são consequências de uma mudança física, biológica. Agora, quando o motivo da depressão é, pastor, assassinaram brutalmente meu filho, depois disso eu fiquei deprimido. Então, irmão, você tem que aprender a lidar com a perda. Por mais trágico, e veja que eu estou colocando aqui um exemplo absurdo do absurdo, para que a gente já desconsidere todas as outras coisas, né? Então, no exemplo mais absurdo do absurdo, de assassinarem brutalmente o meu filho, e isso me levou à depressão, eu estou dizendo que, neste caso, é pecaminoso. Eu tenho que aprender que meu filho não é a coisa mais importante na vida, eu tenho que aprender que o pecado do outro o leva a cometer absurdos, eu tenho que aprender que Deus é o justo juiz que tratará o pecado do outro, que Deus é o Senhor bondoso e misericordioso que está agindo com bondade e misericórdia sobre a vida do meu filho, que está com ele. Eu tenho que entender, pela fé, que o meu Deus está no controle soberano de todas as coisas e que todas as coisas estão cooperando para o meu bem, ainda que eu não entenda e não assimile isso. Então, veja, no exemplo mais absurdo que eu estou dando de um filho brutalmente assassinado, eu estou dizendo que nem isso justifica um quadro de ansiedade, depressão, qualquer coisa do tipo. Porque nós estamos falando de uma confiança no Senhor e logo mais a gente vai tratar. Então, como é que eu diferenciaria as duas coisas, tá? Respondendo de forma talvez mais curta, né? O que causou a depressão, a ansiedade, foi uma mudança biológica, seja por medicamento, seja pela idade, seja por uma questão como o nascimento de uma criança. Ok, se for isso, não tem nada a ver com pecado. Se for um fator externo, porque minha empresa faliu, porque eu perdi meu carro, porque eu tocava violão, mas eu perdi minha mão e por conta disso não toco mais, aí eu fiquei deprimido. Se for qualquer fator externo, é pecado, então, a minha ansiedade. Né? E eu vou tratar disso agora no texto para a gente talvez deixar ainda mais claro. Né? Paulo pergunta, né? A ansiedade pode estar relacionada também a uma falta de comunhão com Deus, pois fomos criados à sua imagem e semelhança? Sim, sim, a gente vai abordar isso tudo aqui no texto. Tá certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, a ansiedade é inútil. A gente não pode acrescentar nada à nossa vida. Veja essa ideia de nós sofrermos com coisas que fogem do nosso controle, né? Perdi meu filho, o efeito mais trágico. É inútil a minha desesperada preocupação. Porque eu não posso fazer nada, eu não consigo trazer de volta meu filho. Meu filho está cometido uma grave doença, eu estou desesperado. Claro, a preocupação é justa, a tristeza é justa. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não vai sofrer, não vai chorar, não vai ter luto. Claro que vai. O problema é isso me paralisar. E aí isso torna-se pecaminoso. Mas numa situação dessa, seja a enfermidade, seja o luto da morte de alguém, eu tenho poder
Por mais preocupado que esteja, essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Por mais ansioso, preocupado que eu esteja, eu tenho poder para reverter a situação? Não. Então é inútil a minha preocupação. É bobeira. Um exemplo disso, irmãos, e olha como é gracioso, né? A Escritura nos ensina. Davi, ele peca, o castigo vai ser a morte do seu filho com Betseba. Quando o menino adoece, ele vai lá e chora e sofre, não come, está ali focado em sofrer aquele momento, preocupado, angustiado com aquele momento. Aí a criança morre. Quando a criança morre, ele vai lá e pede para os seus servos servirem a mesa. Aí os servos olham e falam, mas está tudo errado. A criança estava viva aqui, você estava aí descabelando, sofrendo, chorando, não queria comer, não queria fazer nada. Agora a criança morreu, você vai adiantar, Davi? Davi falou, vou fazer isso porque já não há mais o que eu faço. Não dá para fazer mais nada, então agora é seguir a vida. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Por mais ansioso e preocupado que eu esteja, eu não posso acrescentar nenhum côvado, nenhuma medida aos meus dias. Então, a ansiedade, ela é inútil. Ela não, estar mais preocupado com alguma coisa, não muda absolutamente nada do que pode acontecer ou não acontecer. Segundo motivo pelo qual nós não devemos, não há razão para nós estarmos ansiosos. A ansiedade ela é incompatível com a nossa fé. Veja os versos 30 e 32. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, então o texto falou anteriormente, observe aí, veja as aves, veja a relva do campo, a erva. Pois bem, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus primeiro vai dizer, olha, se eu faço isso com a criação e cuido da criação, muito mais de vocês. Então, é incompatível com a minha fé. Quando eu olho o cuidado de Deus com a criação e olho o cuidado de Deus comigo, é incompatível com a minha fé num Deus que eu acabei de dizer que é o meu pastor e nada me faltará, é incompatível com esta fé de que ele é o meu pastor, eu estar demasiadamente ansioso e preocupado. Eu volto a destacar essa expressão, demasiadamente preocupado, exageradamente preocupado. Porque, volto a dizer, como a gente colocou na introdução, existe uma preocupação que é justa. Você, pai de família, que olhando a situação, fazendo as suas contas, começa a perceber que pode faltar, ok, é justo, faz suas contas, quer fazer um corte de despesa aqui, acolá, ajustar, sentar, dobrar o joelho, orar, jejuar por uma situação assim, ok, é uma preocupação justa. Há um motivo justo para você estar preocupado. Agora, quando isso te paralisar, isso te levar ao desespero, aí é pecado. Então, esse desespero, essa angústia, essa preocupação exagerada, Jesus está dizendo, olha, está errado. Vocês são homens de pequena fé, não tem compatibilidade isso com o que vocês creem. Se vocês creem que eu sou o Senhor, o pastor de vocês, isso é incompatível, essa preocupação, não tem lógica. E isso vai ser dito novamente lá no verso 32. Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha como é tão incompatível com a nossa fé. Nós cremos que temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que pode fazer todas as coisas, que é o nosso pastor, que nos ama, que nos amou ao ponto de mandar seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz em nosso lugar e resolver o maior problema que nós tínhamos, que era o pecado. Ok, essa é a nossa fé. Como que a gente responde a ela? Ficando preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com a saúde, com o que eu vou vestir. Então, não tem lógica. É incompatível. Quem deveria estar e pensar assim? Os gentios. Porque eles não têm um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que é Pai, que é pastor deles. O gentio tinha que pensar assim. O ímpio tinha que pensar assim. Não, gente. Isso, então, é incompatível com a nossa fé. Antes de eu ir para o próximo ponto, então, vou ler mais uma pergunta aqui. Então, seria pecado recorrer medicamentos e a todo tipo de terapia para tratar os sintomas do meu pecado? Seria uma forma de tentar resolver o problema do meu pecado pelos meus próprios meios? Ou é válido recorrer a estes recursos no processo da luta contra a ansiedade pecaminosa? Eu diria que recorrê-los primariamente é pecado. O que é primariamente? É sabido que existem efeitos físicos e biológicos também depois de um luto. Se você fizer um exame, qualquer exame psiquiátrico, ou talvez até um simples exame de sangue,
de uma pessoa num dia normal dela, e no dia em que ela acabou de perder o seu filho assassinado brutalmente, é claro que tudo vai estar descompensado fisicamente, atestado, talvez um exame de sangue, um exame psiquiátrico e tudo mais. Então, é claro que existem problemas biológicos que virão em decorrência de um luto ou de um acontecimento absurdo, né? Ninguém reage normalmente, né? A gente vê muito isso na TV, né? Quando alguém presencia uma cena de um crime, por exemplo, a pessoa fica ali meio que perdida, né, em estado de choque. É claro que o corpo dela, fisicamente, biologicamente, está reagindo diante de um cenário que é completamente estranho para ela, de um crime, da morte de alguém. Ok. Se chega a este ponto, ou seja, nós já estamos falando de uma questão secundária, é algo que é uma perda que me afetou tanto ao ponto de que desregulou tudo em mim, e o medicamento vai compensar em alguma medida, ok. Mas eu acredito que isso é secundário. E isso é paliativo, não vai resolver. Se eu confiar no remédio a solução para um problema de falta de fé, de falta de perdão que está lá no meu coração, eu vou viver em dependência química do remédio a vida toda e não vou resolver o meu problema, e aí eu passo a pecar, né? E a gente vai dizer desses pecados daqui a pouco, né? Acho que já no próximo ponto. Então, veja, é errado recorrer ao remédio? Eu penso que em algumas situações extremadas, o medicamento está lá, é graça de Deus, para que a gente use. Mas tê-lo como a minha primeira opção, isso é pecado, né? O medicamento não pode ser a minha primeira opção. Repensar a minha vida e a minha fé deve ser a minha primeira opção. E buscar um aconselhamento bíblico cristão redentivo é a primeira opção que a gente deve ter quando se trata de fatores externos. Do contrário, eu estou sim atribuindo a minha fé a um medicamento. E ainda que eu não atribua a minha fé a um medicamento, eu estou fazendo algo que não vai resolver na prática o meu problema. Porque meu problema não é um remédio, meu problema é uma falta de fé, é um pecado que eu estou ali. Problemas físicos a gente trata com remédio, problemas espirituais a gente trata com Bíblia e coração, né? Não tem outra solução, né? Quando o meu problema é pecado, eu posso tomar remédio que for, caixas e caixas, que eu não vou tratar o meu problema chamado pecado. Quando o meu problema é físico, eu posso orar o que for, que eu não vou tratar, exceto, claro, se Deus agir de forma extraordinária, mas eu não vou tratar enquanto eu não tomar o remédio, né? Então, seria essa a resposta, né? Mas a gente vai falar disso já já, vamos continuar então aqui. Então, veja, a gente falou que não adianta nada, então eu não devo me preocupar, desesperar, porque isso não adianta, não resolve o meu problema. Segundo, é incompatível com a minha fé. Então, aqui, Mayara, já aponta para essa questão do pecado, né? Puxa, se o meu distúrbio, se a minha ansiedade é tanta, e isso é incompatível com a minha fé, então isso é pecado, né? Já tem aí um problema sério. Terceiro, a ansiedade é desnecessária por causa do caráter de Deus. Deus é Pai, né? O verso 30 que nós lemos, né? O verso 32 que nós lemos também, já mostra a condição do nosso Deus como Pai. E nessa condição de Pai, pelo seu caráter bondoso, gracioso, misericordioso, já não vale, então, já não justifica mais a minha preocupação. Eu já devo olhar e saber que o meu Pai celeste sabe de todas as coisas que eu necessito. Se ele sabe, e ele é sábio, conhecedor de tudo, então ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, todas as minhas necessidades. E ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas, então por que eu vou ficar ansioso e desesperado, exageradamente preocupado? Não faz sentido, né? Eu tenho que descansar no Senhor. Quarto motivo pelo qual eu não devo me preocupar, e aqui eu destaco essa questão do pecado, né? Isso ofende a Deus. O autor usa um exemplo que eu acho legal aqui, né? Quando você era uma criança e pedia ao seu pai dinheiro para um lanche na escola, nunca teve que se preocupar de onde viria este dinheiro. Então, olha aqui, esse exemplo é bem legal, né? Na infância, a gente pedia as coisas do nosso pai. Pai, você pode me dar isso? E você não falava, pai, você pode me dar? E aí ele falava, ok, filho. E aí você ia para o quarto e ficava, não, então meu pai vai pegar X% do salário dele, que corresponde a esse pedido que eu fiz para ele. Puxa, mas esse mês está difícil, então ele não vai conseguir, então talvez é melhor.
Não, a gente, quando é criança, pede. E quando o pai fala, eu vou dar, acabou, você já está confiante. Você chega na rodinha com seus amigos na escola e fala, meu pai prometeu para mim que vai me dar uma bicicleta no final do ano. E está todo feliz, né? E vai lá e conta para todo mundo, eu vou ganhar uma bicicleta. Amigos, eu vou ganhar tal coisa. Você já sai contando que você confia, que o pai vai dar e pronto. Você não pergunta de onde vai vir, como vai vir, por que vai vir, e quantas parcelas vão ser, e do que você vai ter que abrir mão, ou seu pai vai ter que abrir mão. Você sabe que vai vir, você descansa nisso e se alegra com isso. Essa é a mesma ideia em relação ao nosso Deus. Deus é nosso Pai. Né? O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando eu não confio em Deus nessa medida, eu ofendo a Ele. Né? Eu sempre compartilho essa situação, né, do que eu vivo com os meus pais. Quando eu passo qualquer dificuldade mínima e não falo com os meus pais, eles ficam extremamente ofendidos, chateados comigo. Então, imagina, eu fico doente, estou aqui doente, ruim, aí fui lá, por algum motivo, alguém encontrou meus pais e falou, o Jonatas não está muito bem, não. Nossa, se eu não falei isso com meus pais, eles vão ficar ofendidos, eles vão me ligar, falar, mas por que você não disse nada pra gente? Ah, não, mãe, eu não queria preocupar a senhora. Vai ficar bravo, vai ficar chateada comigo. Por quê? Porque isso é uma ofensa. Ué, eu sou mãe, eu sou pai, eu estou aqui para te ajudar. Se você está doente, se você está precisando de alguma coisa, um botijão de gás, R$ 5 para um pão, a gente está aqui para te ajudar. E os pais ficam chateados quando você não recorre a eles. Se é assim com os nossos pais terrenos, quanto mais com o nosso Pai Celeste. Então, a nossa preocupação exagerada ofende o nosso Deus, e isso é pecado, porque nós não estamos recorrendo a Ele. Então, Mayara, tem uma outra resposta aqui, né? Ou a continuidade da nossa resposta, né? Se eu estou confiando mais nos medicamentos do que na provisão do meu Deus, então eu estou ofendendo a Ele, né? Veja, estou falando das questões psiquiátricas, tá? Não é para ninguém querer tratar câncer apenas orando e ignorando todos os tratamentos, né? Os tratamentos estão aí porque Deus capacitou o homem para que os tivesse. Então, o que eu estou dizendo é, se eu recorro aos medicamentos sem considerar o meu Deus, então eu estou pecando contra ele. O que fazer, né? Qual é o segredo para a gente se livrar da ansiedade? Eu vou listar 6 que não estão na nossa revista e vocês anotem se assim quiserem, ok? Primeiro, veja o que realmente vale. Versículo de número 25. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, quando Jesus vai combater a ansiedade, ele começa dizendo, né, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, ele vai colocar, né, não é a vida muito mais do que alimento e roupa? Então, primeiro segredo para eu vencer a ansiedade, começar a ver o que realmente vale, né? E o que vale, por que nós estamos aqui, qual é a nossa missão e o que nós estamos esperando, qual é a grande expectativa do cristão? Não é carro, não é casa, não é empresa, não é prosperidade, não é filho, não é casamento. É glorificar a Deus por meio das nossas ações e proclamar o seu nome onde quer que nós estejamos, caminhando rumo à Nova Jerusalém. É por isso que nós estamos aqui. Isso é o que vale. Então, eu tenho que rever qual é o meu senso de prioridade, eu tenho que rever o que é importante para mim, porque talvez eu esteja me preocupando com coisas que não sejam efetivamente importantes e valiosas, que dependam da minha preocupação. Então, primeiro ponto, veja o que realmente vale, senão você vai estar se preocupando por coisa nenhuma, né? É muito engraçado só fazer uma ilustração disso, né? Imagina que você saiu de casa e colocou uma bala no seu bolso, uma bala de 10 centavos e uma nota de R$ 100. E aí você perdeu ambos caíram no seu bolso em algum momento. Ninguém vai estar preocupado com a bala. Todo mundo vai estar procurando a nota de R$ 100. Então, se isso aconteceu, então, na casa dos seus pais, você vai falar, mãe, olha aí em casa que eu deixei cair. O que, filho, que você deixou cair? Uma bala, mãe. Uma bala, deixei cair uma bala, mas e junto com a bala tem R$ 100, tá? Se a senhora encontrar os R$ 100, pode até ficar com a senhora, eu quero a sua bala. Ninguém vai fazer isso, né? Muito provavelmente a gente nem vai comentar da bala, né? Fala, perdi R$ 100 aí, procura, acha que eu estou precisando e eu quero. Então, veja o que realmente vale. Nessa ilustração que eu estou dando, R$ 100 vale mais do que a bala. Pensando na vida, qualquer outra coisa vale muito menos do que a nossa missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou e de caminhar em santidade para a glória do nosso Deus. Segundo,
Observe a criação. Na luta contra a ansiedade, observe a criação. É belo demais quando a gente contempla. Vocês não podem olhar aqui minha janela, né? Eu vou até tentar girar aqui para que vocês vejam, né? A paisagem. Olha que coisa bonita, ó. Essa floresta linda aqui, em frente de casa, né? Maravilha, né? Quando a gente contempla tudo isso e toda essa beleza, eu fico pensando, quem regou tudo isso? Ninguém. A prefeitura não fez, o proprietário, não sei a quem pertence essas terras, ninguém fez isso. O nosso Pai Celeste cuidou. E se você entrar nesse mato bonito aí, vai ter um monte de bichinhos, vai ter um monte de vida, de diversas espécies, todas sustentadas pelo nosso Deus. Lembremos, Deus nos ama mais do que ama essa linda e bela floresta. Então, se Ele cuida de lá, cuidará também daqui. Terceiro, se esvazie. E aqui é importantíssimo. Veja onde reside o pecado e qual é a gravidade do pecado. Versículo de número 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe qual é o grande problema dessa nossa preocupação exagerada? A idolatria do nosso eu. É eu admitir que eu sou capaz de resolver alguma coisa. Segredo para que eu me livre da ansiedade, humildade. Eu não sou nada. Não está em minhas mãos ou na minha cabeça a capacidade para resolver as coisas. Então eu vou descansar, vou dormir, porque uma noite inteira acordado não vai valer para que eu chegue à solução dos meus problemas, porque não está em mim, não está na minha mente o potencial para a solução dos meus problemas. Quando nós vivemos demasiadamente ansiosos, preocupados, irmãos, olha que sério isso. Nós estamos revelando um coração extremamente idólatra. Eu estou puxando para mim a capacidade de resolver as coisas. Essa é uma luta, irmãos, difícil demais. E nós temos que nos policiar em relação a isso todos os dias, todos os dias. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi nesses últimos meses em relação à compra do nosso terreno, do nosso imóvel. E chegou em um determinado momento de muitas incertezas, se tinha ou se teria ou não recurso, e eu conversava com algumas pessoas mais próximas, né, meus presbíteros e minha família, dizendo o seguinte: olha, eu não quero ser mais Deus da igreja do que o próprio Deus. Né? A preocupação, ela é justa, é uma preocupação que deve existir, de um pastor responsável, de um líder responsável, mas eu não quero ser mais Deus da igreja do que o próprio Senhor que entregou o seu filho por ela. Ou seja, o que eu, no meu coração, lutava, não é que era um discurso fácil, claro, mas a prática disso é muito difícil, porque, em alguma medida, a minha preocupação exagerada com essa situação poderia revelar um sentimento de que eu sou mais Deus da igreja e de que eu estou mais preocupado com a igreja do que o próprio dono dela. E o dono da igreja é o Senhor. Quem morreu e comprou com seu sangue a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu passo a me preocupar exageradamente, não durmo, não como, estou desesperado, estou angustiado, xingo todo mundo, brigo com todo mundo por causa de um problema com a igreja, eu estou dizendo o seguinte: olha, o dono da igreja sou eu, quem vai resolver sou eu, então é por isso que eu estou assim desesperado. Quando, na verdade, essa igreja tem um dono. Ela pertence a alguém que não é o pastor dela, é o Senhor, nosso Deus. Então, em muitos momentos, diga isso a você: eu não quero ser Deus da minha vida, mais Deus do que o próprio Deus, dono de mim, dos meus filhos, da minha casa. Deus ama mais você do que você mesmo. Deus ama mais os seus filhos do que o amor que você sente por eles. Então, não tente cuidar dos seus filhos mais do que Deus pode cuidar. Você ama o seu filho? É verdade, você ama. Que bom. Eu amo muito o João Pedro. Quando eu vejo meu filho doente, isso me dói. Mas Deus ama o João Pedro muito mais do que eu.
Não só tem ele o poder para fazer muito mais do que eu, como ele tem muito mais interesse na vida do João Pedro do que eu. Por mais que eu saiba que o meu amor é gigantesco e imenso, e isso é uma verdade para eu que sou pai, é uma verdade para você que é mãe também. Você ama o seu filho, isso é verdade. Ele é precioso demais para você, isso é verdade. Mas Deus ama ele muito mais que você. Então não queira ser Deus na vida dos seus filhos, na vida da sua empresa, na vida da sua igreja, na vida do seu cônjuge, no seu casamento. Deus ama você e pode fazer mais por você do que você mesmo. Então esvazie-se. Segredo para a gente se livrar da ansiedade. Senhor, eu amo muito isso e me preocupo muito com isso, mas sei que o Senhor ama mais, se preocupa mais e pode fazer mais do que eu. Por isso que eu vou apagar minha luz, fechar meu computador e vou dormir. Porque quem se importa com isso mais do que eu tem muito mais poder do que eu para resolver essa situação. Então, esvazie-se do seu eu e pare de pecar pela idolatria do ego. Quarto, observe a sua vida, os cuidados que Deus teve para contigo até aqui. O texto diz lá no verso 34, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O texto está falando do futuro, né? Mas isso me faz pensar no passado, quando eu olho para esse verso 34, né? Se Deus me trouxe até aqui, por que não me levará até ali? Se até aqui o Senhor me permitiu viver, no meu caso, 33 anos, me deu roupa, me deu comida, me deu moradia, nada faltou em 30 anos, porque eu estou preocupado com os próximos 30 dias. Então, descansemos no Senhor, olhando para tudo aquilo que Ele já fez por nós. Tantos livramentos, tantas curas, tantos socorros, tantas coisas, diante do que Ele já fez por nós. Confiemos que Ele continuará fazendo. Quinto segredo para a gente vencer a ansiedade: invista no que realmente vale. Primeiro, veja o que realmente vale, mas o quinto, invista no que realmente vale. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que realmente vale? O reino e a justiça. O reino, proclamar as virtudes daquele que me chamou. A justiça, uma vida de santidade para a glória de Deus. Isso é o que vale. É nisso que eu vou concentrar, então, as minhas forças e as minhas energias. Sexto e último, creia e descanse no Senhor, o verso final, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu amo esse texto, né? É muito difícil dizer na Escritura qual texto que a gente gosta mais, né? Toda a palavra de Deus é belíssima. Mas eu gosto muito desse texto, esse texto me consola muito. Basta cada dia os seus cuidados. O que Deus nos ensina aqui é o seguinte: não fica preocupado com 30 dias adiante. Tem comida para hoje? Tem roupa para hoje? Tem moradia para hoje? Pronto. Deus fez. Porque você está vivendo o hoje. Você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Por que você está tão preocupado com amanhã? Quem disse que amanhã você vai acordar? Então você tem que estar preocupado com o seguinte: Senhor, está me dando uma fome, são 10 horas da manhã, daqui a pouco vai chegar próximo aí do meio-dia, e diante da minha fome eu estou preocupado em comer. Ponto. Se eu tenho que comer, acabou, já não há mais o desespero. Descanse no Senhor. Para cada dia, vem com Ele os seus cuidados. Os cuidados para o dia 6 de abril virão no dia 6 de abril. Os cuidados para o dia 6 de maio, daqui um mês, virão quando este dia chegar. E uma coisa que sempre me chama muita atenção, e eu sempre comento isso quando eu digo desse texto, a graça de Deus em relação ao cumprimento desta promessa. Por que eu destaco essa graça de Deus? Porque o texto fala para nós preocuparmos dia a dia. Quando você lê, quando a gente lê anteriormente o Senhor na oração que ensina aos seus discípulos, ele fala: o pão nosso de cada dia ele nos dá hoje, ou seja, o de cada dia ele dá naquele dia. Mas o que me chama muita atenção na graça de Deus, pelo que eu vejo, né,
Embora ele tenha prometido um dia de cada vez, me parece que Deus nunca faz assim, só um dia. Parece que ele sempre tem 2, 3 adiante já garantido. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez você esteja muito apertado hoje, muito preocupado, mas no fundo, se você olhar tudo, talvez você não tenha só um dia, mas tenha 2, 3 de vantagem ainda. 2, 3 dias talvez de comida, de moradia garantido, ainda que seja preocupante, desesperador. Puxa, pastor, mas ou eu faço isso até o dia 10 ou eu estou perdido. Poxa, mas você tem, hoje é dia 5, você ainda tem 5 dias. E muito provavelmente, Deus não vai trazer a solução no dia 10. Antes ainda ele já traz, já resolve, você fala, glória a Deus. Irmãos, foi assim com a compra do nosso imóvel. Nós tínhamos um prazo até o dia 22. Dia 18 nós quitamos. Louvado seja Deus por isso. Porque por mais que o Senhor fale um dia de cada vez, ele ainda é gracioso demais, é maravilhoso demais e nos dá aí alguns dias a mais de vantagem. Mas, ainda que você não entre nessa estatística positiva que eu estou dizendo desses dias a mais, Deus te pede para que você se preocupe apenas com o dia de hoje. Os cuidados do dia de amanhã, irmão, vai vir amanhã. Então, descansa no Senhor. Tem crente preocupado com o que vai ser na aposentadoria. Irmão, é um dia de cada vez. E você está preocupado com uma década ou 4 décadas à frente. Calma. Uma preocupação justa de fazer contas, criar um plano de previdência, pagar o seu carnê do INSS, ok, não tem problema. Agora, perder uma noite de sono desesperado, angustiado, com medo do que vai ser a sua aposentadoria, isso é pecado. Então, o texto não nos desencoraja a sermos responsáveis. Façamos as nossas reservas como estratégia para o dia difícil, sejamos prudentes em planejar as coisas, isso é correto, é lícito, mas não nos desesperemos por coisas que fogem do nosso controle. Mais uma pergunta e depois eu vou, então, fechar aqui a nossa aula, né? Vejo no Evangelho a pregação da vida eterna, porém algumas pessoas deste meio temem a morte e vivem na terra como se esse dia não chegaria. Qual é o seu conselho? Meu conselho é se arrependa, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, e volte-se ao Senhor. Esse é o conselho, né? Irmão, foca, né? Quando eu digo irmão, não é para o irmão que perguntou, não, tá? Estou falando para esse irmão que talvez tenha medo da morte, né? Veja o que realmente vale. É a dica, um dos segredos para a gente se livrar da ansiedade. Veja o que realmente vale. Não vale em nada para mim as riquezas deste mundo. Eu quero acumular tesouro lá no céu. A moradia deste mundo pouco me interessa. O carro deste mundo pouco me interessa. As glórias deste mundo pouco me interessam, porque elas não valem. Eu quero focar minha preocupação no que realmente vale. Então, Senhor, se há uma preocupação que eu quero ter no meu coração, é se eu, ao morrer, estarei contigo. Se você tem essa preocupação, essa é uma preocupação válida, porque essa realmente vale. Porque se você tem esta certeza, o texto lá de Romanos, capítulo 8, nos fala, né? O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser manifestada no porvir. Então, meu conselho a essas pessoas, mude a sua visão, corrija o foco da sua vida o quanto antes, senão você vai ficar sofrendo à toa, né? Tem muita gente apegada a muita coisa desse mundo que sofre desesperadamente por motivo besta, né? Eu vou compartilhar aqui uma experiência comigo, que aconteceu comigo, né? 2 anos atrás eu vendi meu apartamento, né? Compramos o apartamento há 7 anos atrás e 2 anos atrás vendemos, né? E eu lembro quando eu comecei a falar de vender o apartamento, minha mãe, filho do céu, não faz isso, o apartamento é muito importante, você vai vender, e depois vai ser muito difícil para comprar, e não sei o que lá. Falei, mãe, minha morada está lá no céu, e no novo céu e nova terra. Apartamento aqui, compra, se tiver tranquilo para pagar, paga, se não tiver, vende, e vida que segue. Deus prometeu para mim uma moradia, não prometeu para mim uma escritura.
Então, eu tenho certeza que eu vou morar em algum canto. E a escritura que Deus prometeu para mim, isso é do livro da vida. E eu sei que meu nome está escrito lá e minha casa está lá. Então, irmão, você está preocupado, eu vou perder meu apartamento, deixa eu perder, estressa com isso não. Deus promete a você moradia. Ah, mas vou ter que morar de aluguel, mora de aluguel, irmão, não é pecado não. Mas eu vou ter que morar na casa dos meus pais, mora na casa dos pais, também não é pecado não. Ah, mas eu vou ter que morar de favor na casa de alguém, mora, irmão, não tem problema nenhum não. Só não vai pecar por causa de uma porcaria de um apartamento, de uma casa, de um carro, não faz isso não. Anda de ônibus, vai morar em algum canto mais simples, mais humilde. Não estou dizendo que você não deva lutar e trabalhar pela casa, pelo carro, faça tudo isso, não há mal nenhum. Eu vou comprar um apartamento, uma casa? Vou, em nome de Jesus, eu creio nisso, mas eu não quero pecar nem para ter, muito menos para manter essas coisas. E o problema nosso, irmãos, não está em comprar, não está em lutar, trabalhar por um carro, por uma casa. O problema nosso está em pecar por conta dessas coisas. Está em pecar para ficar lá desesperado, brigando marido com mulher, por causa do quê? Por causa da prestação do carro, um xingando o outro, pai que não vê filho, mãe que larga filho na creche, vai buscar 8 da noite, a criança passa 12, 13, 14 horas dentro de uma creche. Eu não quero pecar por causa da porcaria de um carro, de uma casa. Não tem problema você ter carro, ter casa. Se Deus está te abençoando, está te dando as condições, louvado seja Deus. Tenha, compre, use, poupe, guarde. Não tem problema nenhum fazer suas reservas, ser prudente, planejar, mas não peque por conta dessas coisas. Não peque pela avareza, não peque pela ambição, não peque pela agressividade, não peque pelo distrato com as pessoas por conta de bens materiais, porque isso tudo não vale. A pergunta que o Rogério fez, temer a morte é pecado? Quando a gente pensa no depois da morte, quando você pensa na questão, né, de não querer morrer, eu acho que não é pecado, né? Eu temo, por exemplo, ficar ali numa situação angustiante da morte, né, de você ficar ali inválido, numa cama, durante 10 anos. Essa preocupação, esse medo, e a palavra é medo, não o medo que me paralisa, eu não vou deixar de trabalhar, de estudar, de fazer o que tem que fazer por causa disso, mas claro que eu não quero isso, né, para mim, e não quero isso para os meus pais, né, eu tenho medo de morrer afogado, que eu acho que deve ser uma coisa muito absurda, né, você ficar ali tentando a deriva no meio da água, querendo se salvar. Eu teria pavor disso, mas eu não tenho medo do que vai acontecer depois, né? Então, eu acho que o ter medo da situação da morte não é um problema, e não é necessariamente um pecado, justamente porque Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida eterna. Então, temer algo da qual Deus não criou para mim, e Deus não criou para a gente a morte, Deus não criou para a gente o assassinato, Deus não criou para a gente o afogamento, Deus não criou para a gente uma morte de coronavírus. Então, ter medo em relação a esse sentido, do sofrimento, da dor, da enfermidade, medo que eu digo puxa, eu não queria passar por isso, eu não vejo pecado, né? Agora, você está ali e o médico fala para você, olha, você vai morrer tranquilo, sossegado, mas daqui 15 minutos, se a pessoa se desesperar, eu acho que esse é pecaminoso, né? Porque não é o medo da situação, é o medo do depois. Aí é pecado, né? Então, o que eu estou querendo dizer, né? Você ter medo do modo como você vai morrer, eu não acho que seja errado, não. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer pensar numa situação trágica para si e achar que isso vai ser normal. Não quero nem para mim, nem para vocês, nem para ninguém, né? Agora, o medo do que vem depois, esse é pecaminoso, né? Pastor, não, mas eu tenho certeza do céu, meu medo é os meus filhos. Quem vai cuidar deles? Isso é pecado. Né? Eu tenho que descansar. Deus vai cuidar dos meus filhos. Ele pode fazer isso melhor do que eu e sem mim. Né? Eu tenho medo de quem vai fazer o que eu faço hoje. Poxa, é muita pretensão minha achar que não existirão pastores melhores, engenheiros melhores, médicos melhores, contadores melhores, cientistas melhores. Então eu posso morrer, eu não sou tão imprescindível para a humanidade assim, nem para os meus filhos assim, né? Então, esse medo do depois, eu acho que ele é pecaminoso. O medo da situação em si, eu não vejo mal, mas esse medo, pastor, mas se eu morrer, o que vai acontecer? Aí é pecado, né? Mais uma pergunta aqui. Em relação ao que comer e beber, vestir,
Tudo bem, entendo, mas o que fazer em relação às dívidas mensais, água, luz, quem mora de aluguel, etc. Como nos portar? Então, mas veja, o comer, vestir e beber tem a ver com a água, com a luz, né? O comer, vestir e beber eram as despesas comuns do dia a dia, né? E as contas de consumo que o irmão listou aqui são essas coisas comuns do dia a dia também que o Senhor promete para nós, né? A condição de dignidade de vida, irmãos, Deus vai nos garantir, né? A gente não precisa temer. Como é que eu vou me portar em relação a isso? Eu preciso de uma moradia digna, e a dignidade passa por ter água, por ter luz, por ter mantimento. Essas coisas o Senhor está me prometendo. O problema é que a gente não quer viver na dependência do Senhor em relação aos cuidados que Ele quer ter com a gente, né? Então Deus fala, eu vou dar moradia para você. Só que a gente quer ter a moradia com a escritura no nosso nome e, de preferência, num condomínio, com X condições, e etc, 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 com móvel planejado e tal. Aí já estou exigindo de Deus coisas que Ele não me prometeu. Mas em relação à moradia, eu sei, não ficarei desamparado. Né? A comida, e quando a gente fala de moradia, está incluindo aí água, luz, a gente precisa disso para viver, e Deus sabe que a gente precisa, então descanse no Senhor, né? Essas coisas o Senhor nos sustentará. Irmãos, quando eu falo isso, eu não quero despertar e nem incentivar nenhum comportamento irresponsável, volto a dizer, paguemos nossas contas, façamos aquilo que é correto, o que a gente não deve ter, e esse pagar as contas, fazer o que é certo, faz parte da preocupação justa, aquela de alguém responsável que glorifica a Deus, inclusive. O que eu não devo fazer é perder noite de sono, angustiado, desesperado, com esse tipo de coisa da qual o Senhor promete me dar, né? Ok, colocar aqui, né, morrer queimado deve ser terrível, eu tenho medo, é justo, esse é um medo justo, deve ser terrível, angustiante, ter medo dessa morte não tem problema, né? Mas e depois? Não, depois eu tô tranquilo, eu só tenho medo de morrer queimado. Ok, se esse for o pensamento, não tem problema. Irmãos, nós, concluindo então a nossa aula, nós vimos aqui, primeiro, que existem dois tipos de ansiedade, uma preocupação que é justa, correta, não há mal em ter, por pessoas responsáveis que somos, que se preocupam com os filhos, que se preocupam com a família, ok. Essa preocupação normal do dia a dia, que nos leva a atitudes do tipo trabalhar, planejar, se organizar, ok, não tem problema, não é pecado. Existe uma segunda preocupação, que essa é pecaminosa, aquela que nos faz perder o sono, que nos leva à agressividade com as pessoas, que faz o nosso corpo ficar doido, e dor de estômago, e cabelo que cai. Essa é a preocupação que desagrada a Deus, que entristece a Deus. Então, dois tipos de preocupação. Depois nós vimos 4 motivos dos quais a gente não deve, então, se preocupar. Primeiro, não adianta nada, não resolve. Você fica preocupado e a preocupação não resolve coisa nenhuma. Segundo, a ansiedade, essa preocupação exagerada, ela é incompatível com a nossa fé. Se eu creio em Deus que é todo-poderoso, por que eu estou com medo de qualquer situação? O meu Deus, que é soberano e todo-poderoso, onipotente, pode resolver todo e qualquer tipo de situação. Então, essa preocupação exagerada é incompatível com essa fé neste Deus. Terceiro, essa ansiedade é desnecessária. O meu Pai sabe todas as coisas que eu preciso, então eu não preciso me preocupar por coisas das quais Deus já está se preocupando e cuidando por mim. Quarto, isso ofende a Deus. Eu não devo, então, viver ansioso e preocupado, porque isso é ofensivo a Deus. Deus é Pai, nos ama, cuida de nós. Quando a gente não recorre, não se relaciona com Ele como Pai que Ele é, a gente está o ofendendo. Depois, nós demos 6 segredos para vencer a ansiedade. Primeiro, se preocupe com o que realmente vale alguma coisa. Segundo, observe os cuidados de Deus com a criação, se Ele cuida de lá, cuida de cá também. Terceiro, esvazie do seu eu, para de ser besta e achar que você pode fazer tudo, mais humildade, descansa no Senhor, porque você não tem poder de resolver nada na sua vida. Quarto, observe os cuidados de Deus na sua vida até aqui, Deus já fez tanta coisa, por que vai deixar de fazer? Quinto, invista no que realmente vale. Então, se é para se preocupar, se preocupe com o reino de Deus, com a sua justiça. Sexto, creia no Senhor e descanse nele, para cada dia os seus cuidados. Tá certo, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vou responder só mais uma pergunta e encerramos, então, a nossa aula.
Eu não tenho medo da morte, tenho medo de perder meus filhos. O medo de perder os filhos é justo, também não quero perder o meu. Esse medo não pode nos paralisar. Veja, irmãos, sentir medo não é pecado, preocupar-se não é pecado. O problema é quando isso te paralisa, te faz perder o sono, te faz ser agressivo com as pessoas, te faz ficar doido e viver mal e tratar mal os outros, tudo motivado por uma preocupação que não glorifica a Deus. É normal ter medo, é normal, não tem problema. Eu não quero perder meu filho também, e temo isso, claro que temo, mas esse meu medo não pode, por exemplo, virar e falar, não vou levar meu filho na escola dominical não, porque vai que acontece alguma coisa, né? Não dá para ser assim, né? Esse meu filho, por mais medo que eu tenha de perdê-lo, ele vai estudar, ele vai sair de casa, ele vai entrar na piscina funda para aprender a nadar, e faz parte, esse medo não pode me parar ao ponto de eu não viver por conta desse medo, né? Esse medo tem que gerar em mim a responsabilidade de pai, né? Vai para a piscina funda, ok, vai com boia. Vai para a escola, ok, vai com segurança. Vai brincar, ok, brinque de forma correta. Mas esse medo, se ele me parar, então ele passa a ser pecaminoso, né?